Muito obrigado. Com a palavra, deputado Glauber. Presidente, deputados, deputadas, a todos que estão aqui com a gente hoje nas galerias e aqueles que acompanham essa sessão pela TV Câmara. Eu não podia deixar, de maneira alguma, nesse momento, onde se inicia essa minha fala no grande expediente, de, em primeiro lugar, fazer um agradecimento à deputada Janete Capiberibe e à deputada Luísa Erundina e mandar o meu abraço e a minha saudação. E eu quero começar, presidente, com uma pergunta. O que é que legitima um representante público, um político, alguém que foi eleito pelo voto popular para o exercício da presidência de um poder da República? É claro que o voto dos parlamentares é um dos pontos que faz com que essa legitimidade exista. Mas existe um conjunto de outros pontos que precisam ser analisados, discutidos e refletidos. Presidente, não é novidade para ninguém a minha crítica à gestão da presidência da Câmara dos Deputados pelo deputado Eduardo Cunha. Eu fiz isso claramente na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados, demonstrando que considerava a sua gestão, em primeiro lugar, conservadora na pauta que procurou impor e autoritária na forma de condução. Muitas vezes com o presidente se comportando não como o presidente de um poder, da Câmara dos Deputados, mas o líder de sua própria bancada. Mas esse, presidente, não é o tema, não é o ponto da discussão que eu quero ter a oportunidade de fazer no dia de hoje. A presidência da Câmara dos Deputados não pode ser utilizada por quem quer que seja, nem para fazer a defesa dos seus próprios interesses, nem para atacar aqueles que porventura tenham interesses diversos dos seus. E entro, presidente, diretamente nos pontos que embasam a minha reflexão e preocupação. Um jornal de circulação nacional publica a seguinte manchete: CPI põe a CROU para investigar delatores. E diz mais: os 4 investigados atualmente pela CROU são todos delatores da Lava Jato, entre eles o doleiro Alberto Youssef, o consultor Júlio Camargo e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, conforme o relato de deputados próximos a Mota e Moura. Eu não tenho vocação para juiz nem para promotor. Eu não sou daqueles que procura fazer julgamento antecipado. Também não sou daqueles que não respeitam o princípio da ampla defesa e do contraditório. Não. O respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório é algo que deve ser celebrado pelo Estado democrático de direito. Mas também não tem dúvida que para que o exercício do Estado democrático de direito exista, nenhuma autoridade pública pode se utilizar do seu próprio cargo para evitar qualquer tipo, não só de acusação, mas de julgamento justo sobre todos os atos. E aqui temos mais.
A matéria diz que o trabalho da CROL, que consumiu 1 milhão da Câmara e deve ser aditivado para a próxima etapa de investigações, está concentrado em descobrir informações que poderiam levar à anulação dos depoimentos dos delatores de Cunha. Mais do que isso, a lista de investigados pela CPI, a primeira de 15 nomes, a segunda de 12 delatores e a última reduzida a 4, são mantidas em sigilo por Mota e Moura. A alegação oficial é de que a revelação dos nomes, até mesmo aos integrantes da CPI, atrapalhariam a investigação da CROL. Não posso dizer quem são essas pessoas, disse Moura. E aí, presidente, eu não posso deixar de fazer uma declaração contundente. Isso é um absurdo. Não pode haver qualquer tipo de investigação onde um conjunto de 3 ou 4 parlamentares se avocam no direito de só eles terem o controle do processo investigatório com a contratação da empresa X ou Y para fazê-lo. Não é razoável. Deputado Glauber. Não é natural. Vossa Excelência permitiu a parte? Pois não, deputado Júlio. Eu acabei de sair da CPI porque queria vir aqui fazer uma parte a Vossa Excelência, sabia da sua fala. Porque lá está acontecendo isso. Eu estava agora na CPI denunciando a questão da CROL. A CROL foi contratada sem autorização da CPI por R$1 milhão. Sem concorrência. Não houve disputa. A indicação é a CROL. De repente, a CROL começa a apurar com documentos, e aqui eu quero dizer aos deputados que não são do CPI talvez não saibam, que foram disponibilizados pela CPI. Documentos sigilosos que vieram da Justiça Federal, que a CPI dispunha, e a CPI disponibilizou para a CROL fazer a investigação. Para quê? Justamente para poder encontrar uma contradição entre as delações e as falas, para que a gente comece a imaginar que a Lava Jato não existiu. Foi um sonho. Nós dormimos, acordamos, o Brasil foi roubado e não teve nada. Na Justiça Federal já está na 17ª apuração. E não querendo tomar o tempo de Vossa Excelência, dizer rapidamente. Ali agora, quando eu estava cobrando a questão da CROL, junto com o deputado Ivan Valente, junto com outros deputados, dizendo isso, vai se renovar sem aprovação da CPI. E o presidente da casa, dizendo que não tem nada a ver, vai e diz o seguinte: agora esses documentos são sigilosos. Só tem conhecimento dos 12 que estão sendo investigados o presidente da CPI, o subrelator André Moura e o presidente da casa, mais ninguém. Nós da CPI que disponibilizamos as informações para qual fazer investigação, não sabemos. Então, um caso concreto, e agora lá, fazendo essa reclamação, eu não posso mais falar nessa casa, talvez o deputado Chico também não possa, que o presidente, ao me responder, disse que isso é choro de derrotado, que eu estou querendo fazer terceiro turno. Quer dizer que o fato de disputar a eleição da presidência da Câmara me impede de poder falar nessa casa de investigar. Não vai impedir, deputado Glauber. Nós vamos continuar fazendo a apuração que interessa ao povo brasileiro. Muito obrigado. E mais, deputado Júlio. Glauber. E mais, deputado Júlio. Tendo a oportunidade, e já passo a palavra para os demais deputados que querem aqui fazer a sua intervenção. Foi votado um processo de sigilo em relação às informações que estão sendo captadas pela CROL? Só ter 3 parlamentares ou 4 com acesso a essas informações é Estado policial, seletivo, autoritário e de perseguição a agentes políticos. É isso que nós estamos vivenciando, é isso que nós estamos denunciando. Isso sim é atentar à ampla defesa ao contraditório, ao Estado democrático de direito. Deputado. Obrigado. Queria, em primeiro lugar, registrar a satisfação de poder participar do seu pronunciamento sobre a presidência do nosso companheiro, do nosso partido, o presidente Mário Erige, nosso deputado, nosso companheiro, que é uma grande alegria. Segundo, cumprimentá-lo pela brilhatura, não só pelo seu pronunciamento de hoje, trazendo esse tema tão importante de aperfeiçoamento da nossa democracia, de aperfeiçoamento do nosso parlamento, mas pela sua vibração, pela sua participação, pela contribuição que a sua juventude, a sua competência tem dado a esse parlamento. Meus parabéns, continue sempre com essa trajetória. Obrigado, deputado, pelas suas palavras e aqui pelo seu registro.
Eu queria passar as palavras para o deputado Jarbas e logo depois também para o deputado Jovaí, que pediu o deputado Chico. Deputado Jarbas. Garantido o seu direito de usar Claro, por favor. do seu Claro que daqui a pouco tem o Debacab e o imperador está chegando. Vamos lá. Muito obrigado, deputado. Primeiro eu queria parabenizar Vossa Excelência. Eu cheguei aqui em 1º de fevereiro próximo passado e lá de onde sento tive a oportunidade de ver suas intervenções, sempre corretas, sempre racionais, corajosas e oportunas. E vejo hoje Vossa Excelência ir à tribuna com um tempo maior. Não vou poder ficar aqui no plenário nesse momento, porque tenho um compromisso, e gostaria de trazer a minha solidariedade a Vossa Excelência, por toda a sua luta. A gente teve um primeiro semestre aqui altamente pobre, muito pobre, de uma discussão mais pobre ainda. É impossível aqui se votar matéria relevante, importante, numa tarde, numa noite ou numa madrugada. O debate tem que ser restaurado nesta casa. Há que ter participação democrática de todos, não somente do presidente, da mesa ou dos líderes, mas de toda a casa. E Vossa Excelência encarnou muito bem isso. Não só acompanhar o regimento, o comportamento da mesa, mas sobretudo a atenção que Vossa Excelência teve aos desmandos. De forma que eu sou bem mais velho do que Vossa Excelência, tenho mais 40 anos de idade, mas queria trazer a Vossa Excelência o meu abraço, a minha fraternidade, o meu abraço fraterno, a minha solidariedade, e que Vossa Excelência continue assim firme, porque sem dúvida vai ter um futuro muito mais brilhante do que a sua atuação de hoje. Muito obrigado, deputado Jarbas, pelas suas palavras. Só tenho a agradecer a confiança. Deputado Jovaí, deputado Chico. Eu quero apenas, deputado Glauber, me preocupar com os debates. Claro que o debate nessas casas democráticas, todas elas, são muito importantes. O que Vossa Excelência traz também é importante. Mas quero fazer um registro sobre a conduta do presidente Eduardo Cunha. Eu não poderia ouvir sem fazer essa correção. No meu entendimento, evidentemente, salvando o seu juízo. Porque aqui cada um de nós temos o direito de expressar, dizer, falar, corrigir, questionar, acusar, defender e etc. Estou fazendo no papel de líder do PTB uma defesa importante do nosso presidente, que fez essa casa se tornar uma casa hoje muito mais respeitada do que ontem. Não sei se de outrora, mas do que ontem com certeza. Essa casa, a partir da chegada do nosso presidente Eduardo, e às vezes a forma do que Vossa Excelência faz a acusação sobre domínio de direito, sobre expressar registros de CPIs para tantos anos, pode ser uma defesa importante. Não é porque ele está incluído ou foi mencionado em qualquer tipo de acusação que possa dizer que já é acusado. Nós temos nesse país, graças a Deus, o direito de se defender e de até provar o contrário. O cidadão é absolutamente isento de qualquer culpa. E até agora, algumas pessoas que malversaram de forma bárbara no Brasil estão fazendo algumas acusações a algumas pessoas que nem podem ser verdadeiras. E eu, até provar o contrário, tenho que defender esse presidente, que eu vejo que tem feito um trabalho importantíssimo à frente desse poder e que está dando credibilidade a esse poder no Brasil inteiro. Então eu queria parabenizá-lo pela coragem, evidentemente, dizer dessa correção que eu faço questão de fazer com relação ao presidente Eduardo Cunha e dizer que nós precisamos sim estabelecer debate, mas um debate que possa ser absolutamente verdadeiro. Deputado Jovaí, em primeiro lugar, queria dizer a Vossa Excelência que respeito qualquer opinião que seja diversa, ou seja, que esse é o espírito do parlamento. Inclusive tinha dito isso aqui na minha fala. Disse que respeito muito o contraditório, o direito à ampla defesa, mas isso não dá o direito a ninguém, nem ao presidente da casa, a nenhuma autoridade política, a se utilizar do cargo para estabelecer um Estado onde só ele possa se defender
das suas acusações atacando. Ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados, ele não tem que ser governo, ele não tem que ser oposição. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. E mais do que isso, não posso deixar de dizê-lo. Sou amigo do presidente Eduardo Cunha? Não. Sou inimigo pessoal do presidente Eduardo Cunha? Tampouco. Sou aliado do presidente Eduardo Cunha nas suas articulações políticas? Não. Mas sou adversário no que diz respeito à disputa de eleitorado no estado do Rio de Janeiro? Também não. Agora, vou sempre utilizar o direito da palavra para que quando a gente tem a oportunidade de fazê-lo, dizer que ninguém, e nem o presidente da casa, pode se utilizar do cargo para constranger qualquer tipo de investigação, farei. E essa denúncia que está sendo realizada, de se contratar uma empresa e seletivamente investigar algumas pessoas, sem que o conjunto dos parlamentares o saiba, repito, é Estado policial, seletivo, autoritário. Deputado Chico Alencar, em seguida, deputado Silvio Costa. Obrigado, deputado Glauber, por me dar essa oportunidade de me associar à sua palavra, que não devia ser exaltada como de coragem, mas o presidente da casa inspira em alguns tanto temor, sei lá se por alguma cumplicidade indevida, que quem questiona a sua gestão vira corajoso, heróico, intimorado. Vamos parar com isso. Na verdade, isso dos serviços da CROL, contratada sem a devida licitação, por notória especialização, com mais de 1 milhão de dinheiro público, serem executados de forma sigilosa, ao qual apenas 3 parlamentares, igualzinho a nós aqui, têm acesso, é um absurdo, tinha que ser um repúdio unânime desse plenário. Segundo lugar, é claro que a orientação que o presidente coloca, e pelo que vi ontem, com o endosso de praticamente todos os líderes de bancadas nessa casa, vergonhosamente, é uma orientação, tudo bem, ativa, colocando pautas polêmicas, até aí, ótimo, que aqui é o espaço do dissenso, do debate, mas absolutamente dirigidas e interessadas para os seus objetivos políticos. Vejam as CPIs. Nós, do PSOL, assinamos sim a CPI do BNDES, a CPI dos fundos de pensão, onde inclusive há suspeitas de que o próprio presidente, em outras eras, tenha tido uma intervenção não republicanas, vamos dizer assim, já que aqui também é a casa dos eufemismos, mas a CPI dos planos de saúde proposta pelo deputado Ivan Valente foi liminarmente engavetada e sob a argumentação falsa, mentirosa, de que não tinha objeto. Ora, pergunta aos segurados de planos de saúde no Brasil inteiro se eles não acham que há situações seríssimas a serem investigadas. E por aí vai. Agora, por exemplo, contas dos governos. Muito bem, vamos começar a analisar com grande retardo as contas e os pareceres do Tribunal de Contas, que tem lá também suas suspeições, como lembrou o deputado Silvio Costa, de Collor para cá. Mas é evidente que isso tem um interesse político de acelerar para se chegar a Dilma 2014. Olha, tem que examinar se o governo Dilma, que aliás não existe, tem o governo do Levi e do PMDB de Michel Temer, ele está sob questão e a casa tem o dever de fiscalizar. Agora, há algo muito seletivo, inclusive a ética aqui, é uma ética, a da Lava Jato, que para ali no laguinho que a ACM construiu para evitar proximidade de povo. Porque o jato da Lava Jato chega lá no Executivo, todo mundo sobe ali a tribuna para falar, investigar, denunciar. Muito bem. Quando se atinge os 35 congressistas investigados, talvez semana que vem indiciados, aí há um muro de proteção. E isso não está correto. Esta CPI corre o risco de virar uma coalizão de proteção de investigados a despeito do belíssimo trabalho de alguns poucos lá. E isso é mais um elemento de desmoralização do parlamento. Como disse o deputado Jarbas Vasconcelos, nós vivemos uma quadra muito difícil também no parlamento, também no legislativo.
Obrigado, deputado Chico. Eu vou passar imediatamente para o deputado Silvio Costa, mas antes disso, só ressaltando essa seletividade, mais uma contradição e uma mentira. Foi feita uma reunião para se estabelecer o trabalho nas respectivas CPIs. E aí o presidente faz uma declaração pública dizendo: eu não fiz reunião nenhuma, aspas. As pessoas que apareceram e foram bater papo, só isso. E aí vem uma outra declaração do líder do PMDB, deputado Pisciani, que diz: estava já combinado desde a semana anterior, aspas. Ou seja, existe um processo sim de seletividade e de utilização do cargo para proteção e ataque. Deputado Silvio Costa. Deputado Glauber, eu quero começar dizendo ao povo do Brasil que Vossa Excelência não está falando na ausência do presidente. É porque ele só chega após o grande expediente. Eu vou apenas dizer porque não votei em Eduardo Cunha. É porque eu conheço a história de Eduardo Cunha. E eu não vou fazer nenhuma agressão a Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi tesoureiro de Collor em 89. Depois que ele foi tesoureiro de Collor, ele ganhou de presente a presidência da Telerge. Depois brigou com PC Farias e se aliou a Garotinho e foi nomeado por Garotinho na SEAB. Depois brigou com Garotinho e não foi uma briga de um garotinho e um menininho. Brigaram, romperam, ele se elegeu deputado federal. Com essa história, ele não merecia ter o meu voto para presidente da Câmara. Por exemplo, essa Kroll, eu tenho certeza que essa Kroll não é com K. Essa Kroll tem um C bem grande de Cunha. Essa Kroll não poderia ter sido contratada da forma que foi contratada. Sem licitação, por dispensa de licitação. Ele não pode ser o dono dessa casa. Se tem gente aqui que tem medo dele, não conte comigo, porque entre ele e o parlamento brasileiro, eu fico o parlamento. Quero parabenizar esse jovem talentoso, competente e corajoso que representa o Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Silvio Costa. Por favor, mestre. Deputado Glauber, gostaria de me associar a Vossa Excelência e dizer que fico muito feliz de ter na tribuna, no dia de hoje, um jovem combativo e trazendo uma preocupação de todos os brasileiros. O que está em jogo é a credibilidade desta casa, as comissões desta casa, e por isso a omissão não pode fazer parte do nosso cardápio. Nós estamos aqui para nos manifestarmos de forma democrática e a população e toda a sociedade está inquieta. O povo não vai às ruas no dia 16 para fazer piquenique, isso eu tenho certeza. É porque a revolta já tomou conta de uma ponta a outra deste país. Dos 4 cantos onde andamos, o povo brasileiro tem o sentimento de que foi traído lá no mais profundo sentimento, que é o da confiança, de você dedicar a sua paixão por aquela pessoa, acreditar e depois ver que desta forma a política brasileira vem a virar as costas, a abandonar o povo, como se ele não tivesse contribuído para essa formação democrática. Estou presente na CPI da Petrobras e me preocupa muito o comportamento da empresa Kroll, porque até hoje a CPI de março, abril deste ano, não foi divulgado a nós parlamentares os resultados efetivos desta consultoria. E por isso a consultoria que veio para nos ajudar na investigação, ela não pode passar agora a ser investigada, seria um contrassenso. Mas nós não podemos em nenhum momento deixar de questionar o que deve ser questionado. Então, deputado Glauber, assim como Vossa Excelência, tem outros requerimentos, a exemplo do requerimento que foi aprovado pela CPI, em que nós temos já em posse, em nossas mãos, toda a auditoria feita da CPI da Petrobras. Mas esses documentos hoje estão em sigilos. E é preciso dar publicidade, os princípios básicos da administração pública, e nós precisamos ter a condução dos trabalhos, tanto na CPI quanto da Casa, com impessoalidade, com isonomia.
Então vamos defender as nossas prerrogativas, conte com o deputado JHC, estamos juntos nessa caminhada, meu muito obrigado. Deputado JHC, eu queria agradecer também as palavras de Vossa Excelência. Os senhores deputados e deputadas nunca viram sair da minha boca uma agressão de natureza pessoal contra o presidente da Casa. Pessoal. Do ponto de vista político e institucional, eu não posso deixar de dizê-lo. A presidência da Câmara dos Deputados não pode ser utilizada, repito isso aqui, não pode ser utilizada nem para um processo de defesa seletivo perseguidor e nem para um processo de ataque para se autodefender. Esse não é o caráter do exercício da presidência da Câmara dos Deputados. A legitimidade da presidência passa também por esse ponto que não pode deixar de ser ressaltado. Então seus ministros e a sua presidente deviam sair também, né, deputado, para ser coerente. Olha, eu vou dizer a Vossa Excelência, com respeito inclusive, que eu pessoalmente não tenho nenhum ministro no governo e tenho aqui a liberdade de fazê-lo, porque não faço parte do governo federal. Agora, Vossa Excelência também tem a liberdade de ser da tropa de choque de defesa do presidente da Casa. Eu sou da tropa de choque da coerente, terá o meu respeito, a possibilidade de fazê-lo, mas não vou... Vossa Excelência tem meu respeito. Encerrou. Ele tem 25 minutos, já acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo. Encerrou o tempo, desculpa. Seu tempo, presidente. Esse tipo de intervenção não é uma intervenção saudável. Eu acho que o orador deve e vai receber o seu minuto para encerrar sua fala, e eu espero que a gente se comporte para que maneira civilizada. Vamos terminar isso. Mais um minuto, por favor. Concluo dizendo que a Câmara dos Deputados é a casa do contraditório, onde as várias manifestações possam ser feitas, mas repito que tive a oportunidade de dizer, ou seja, sempre estabeleci aqui uma discussão respeitosa. Nunca fiz agressão de natureza individual ou pessoal a qualquer parlamentar, e nem ao próprio presidente. Agora, não tendo feito isso, não me calarei onde o exercício da presidência seja para criar uma rede de proteção e de ataque para se defender. Até porque os parlamentares que apoiarem esse tipo de ação com certeza vão ser cobrados, porque não é pessoal. O exercício da presidência da Câmara, ele tem que ser a Câmara dos Deputados, não é de ataque e não é de defesa. Esse é o problema. Muito obrigado, presidente.